Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa. Estaremos destacando essa semana os mais de 10 milhões de brasileiros que já possuem a nova carteira de identidade. Também falaremos de veículos, a questão de veículos híbridos e veículos elétricos que serão 90% do mercado brasileiro de autos na data de 2040. Falaremos também sobre os mais de 10 milhões de pessoas que passaram por aeroportos, e isso tudo aqui no Brasil no mês de agosto de 2024. E muito mais outras informações para sua utilização e também de seu interesse. Então, vamos à edição de hoje do Jornal Tele Brasil Notícias. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos a edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias falando dos mais de 10 milhões de brasileiros que possuem a nova carteira de identidade. Vamos ver como funciona então essa carteira de identidade nacional, a CNI. O novo documento, inclusive, ele acaba unificando os registros de identificação de todos os brasileiros, como a questão da Carteira Nacional de Habilitação, a Carteira de Trabalho, o cartão do SUS e o título eleitoral. Além também de determinar o CPF como único número de registro geral nacional. Vamos a esta edição. É importante não esquecermos que em 26 estados já são emitidos a nova documentação e mais de 10 milhões de brasileiros já o possuem. O objetivo é que até 2032 toda a população tenha a nova identidade. É o ano em que também irá perder a validade o atual RG. Os números estão por toda parte para nos ajudar a contar, medir, estabelecer uma ordem ou mesmo nos localizar. E nós também somos identificados por diferentes sequências de números. Tem a do CPF, do RG, do título de eleitor, da carteira de motorista. Haja memória para decorar tanto número, não é mesmo? Para unificar todos esses registros, o governo federal tem trabalhado junto com os estados na ampliação da emissão da nova Carteira de Identidade Nacional. Diga sim para essa iniciativa e vem decifrar mais essa comigo. Mais de 10 milhões de brasileiros já têm a nova Carteira de Identidade Nacional. Assim, um marco importante na unificação dos documentos de identificação no país, que determina o CPF como o único número de registro geral nacional. A primeira via da SIM é gratuita, mas você não precisa sair correndo, porque o seu RG atual vale até 2032. Curioso, você quer saber quais outros documentos a nova Carteira de Identidade Nacional comporta? Assim, chega para substituir as identidades estaduais e oferece a unificação dos dados utilizando o CPF como número exclusivo de identificação. No novo documento, é possível incluir informações adicionais, como CNH, cartão do Sistema Único de Saúde, título de eleitor, tipo sanguíneo, carteira de trabalho, entre outros. A versão física da SIM vem com as informações de forma resumida, mas na digital, todos os dados adicionais inseridos estarão disponíveis para visualização. Desconfiado, você me questiona. Mas, Roberto, é mesmo seguro ter todos esses documentos num só? É claro que sim! Considerada como um dos documentos mais seguros do mundo, a nova carteira tem um QR Code que permite verificar a sua autenticidade e saber se foi furtada ou extraviada por meio de qualquer smartphone. Além de ser válida em todo o território nacional, assim tem o mesmo código internacional usado em passaportes e desse modo pode ser usada como documento de viagem. E se você esquecer o documento físico em casa, pode apresentar a versão digital no celular. Empolgado, você pergunta quais outros benefícios a SIM oferece. Dá só uma olhada. A ideia é que apenas com a SIM, o cidadão possa ter acesso a seus prontuários no SUS, a benefícios como Bolsa Família, registros no INSS, além de informações fiscais, tributárias e ligadas ao exercício de obrigações políticas, como o alistamento eleitoral e o voto.
Muitas das crianças brasileiras também podem possuir a carteira, uma vez que desde 2017 é obrigatória a inclusão do CPF nas certidões de nascimento. A nova carteira de identidade é um exemplo de como a transformação digital pode simplificar a vida das pessoas, trazendo transparência e segurança ao seu cotidiano. Procure o Instituto de Identificação do seu estado para saber como emitir a sua SIM. Você só vai precisar da sua certidão de nascimento original ou de casamento se não for solteiro. E o seu CPF tem que estar regularizado. Eu vou providenciar a minha agora. Até a próxima! Vamos agora falar da Anatel, que medida da Anatel endurece regras para combater golpes. Então é importante entendermos que as operadoras de telefonia terão que seguir regras mais duras para combater golpes feitos por ligações. A nova medida, inclusive, já foi anunciada pela Anatel. Vamos observar. O Caio não fica um dia sem receber chamadas de telemarketing ou de golpes. Tudo isso é telemarketing. E daí pra gente direcionar e ter esse filtro de saber o que é importante do que não é, fica difícil. Porque são ligações diárias, então a gente tá no trabalho, tá em qualquer lugar e são muitas ligações. A Ilane bloqueia os números e mesmo assim os telefonemas não param. É horrível, toda hora a gente tá recebendo ligações indevidas. Às vezes a gente perde até uma ligação importante pelo fato deles ficarem ligando a todo momento. Uma das estratégias dos golpistas é exatamente essa: usar vários números dificultando o bloqueio e a identificação do contato. Por isso, novas regras da Anatel pretendem coibir essa prática. Entre as medidas anunciadas pela Anatel está a proibição do uso de múltiplos números para chamadas de uma mesma origem, o aumento das etapas de verificação das chamadas e a criação de um canal direto com instituições financeiras para denúncia de números. O que a Anatel está fazendo é dando mais responsabilidade para as operadoras para identificar como esses golpes são feitos e para bloquear isso, sob pena que pode chegar até o valor de 50 milhões de reais, uma pena muito pesada. E caso a Anatel identifique que as operadoras são lenientes ou coniventes, ou seja, pouco fazem ou até favorecem esse tipo de prática, a operadora pode até, no limite, perder o seu direito de atuar no Brasil. Vamos agora falar então de automóveis no ano de 2040, porque teremos aí carros híbridos e elétricos, que serão 90% do mercado de automóveis no ano de 2040. Já na atual geração hoje, os carros elétricos e híbridos representam ainda uma fatia bem pequena do mercado de veículos aqui no Brasil. Mas a Associação dos Fabricantes espera que eles dominem o mercado em 15 anos. Pelas ruas, eles ainda são pouco vistos, mas o futuro será dos veículos elétricos e híbridos. Segundo o estudo feito pela Anfávia e por diversas entidades do setor, o crescimento desse tipo de veículo no Brasil vai acontecer de forma cada vez mais rápida. Há 5 anos, apenas 0,5% dos veículos vendidos no país eram elétricos ou híbridos. No ano passado, eles já somavam 4,5% das vendas. E segundo o estudo, até 2040, eles vão responder por cerca de 90% das novas vendas. Os consumidores também estão mais interessados nesse tipo de veículo. Segundo o estudo, 40% deles têm a intenção de adquirir um híbrido ou elétrico na próxima compra. As principais vantagens citadas por eles são a economia na hora de recarregar e a redução dos impactos ambientais. Para a Anfávia, o crescimento do setor depende ainda de mais investimentos. Nós vamos precisar gerar mais energia elétrica para os elétricos, ter mais pontos de recarga. Para utilizar mais o biocombustível, nós vamos ter que fazer investimentos na produção de mais etanol, mais investimentos não só na montadora que produz o veículo, mas em todo o sistema que nós chamamos de ecossistema, que permite a infraestrutura, a utilização dessas tecnologias. Apesar dos avanços, há muitas incertezas, como a durabilidade das baterias. Além disso, no Brasil, o etanol já é considerado limpo para o meio ambiente, o que por si só não justificaria uma mudança tecnológica. Do ponto de vista de emissão de CO2,
quando a gente considera toda a cadeia produtiva, desde a extração de matérias-primas até a reciclagem da bateria, o veículo elétrico, ele é não muito melhor em termos de emissão de CO2 do que o veículo a etanol. Mas, do ponto de vista estratégico, até para a sobrevivência da nossa indústria no longo prazo, esses investimentos, eu acho que são até positivos, no sentido de manter a competitividade da nossa indústria para o futuro. Vamos agora falar então de TV Box, porque a Anatel quer bloquear TV Box irregulares. É justamente uma maratona de desenvolvedores de softwares promovida pela Anatel que buscou a solução para bloquear esses TV Box irregulares. Os aparelhos permitem acesso a serviços e streamings de forma bastante ilegal. No evento, a agência ofereceu o prêmio de até 7 mil para as 3 melhores ideias. Inclusive, só no ano passado, a Anatel bloqueou quase 4 mil servidores de TV Box, todos piratas. Vamos observar. Em uma das principais ruas de comércio eletrônico de São Paulo, os aparelhos são anunciados sem restrição e os consumidores interessados são guiados para o interior das lojas. Esses equipamentos captam o sinal de TV a cabo ou conteúdo de streaming e transmitem de forma ilegal. A estimativa da Anatel é que estejam em funcionamento cerca de 7 milhões de aparelhos piratas em todo o país. A agência realiza constantemente ações de bloqueio desses equipamentos, mas os sistemas são atualizados e voltam a funcionar. O evento Hackathon TV Box, que aconteceu no fim de semana, teve o objetivo de buscar uma solução tecnológica para bloquear esses aparelhos de TV de forma permanente. Participaram 140 profissionais da área de tecnologia. Retira do potencial econômico do país 12 bilhões de reais que podem ser reinvestidos para novos empregos, novos estúdios, formação de audiovisual profissional, fomentar o jornalismo profissional. Vamos usar o resultado produzido pelas equipes para melhorar nossos processos de certificação, nossos processos de fiscalização e apoiar a economia brasileira, ajudar o brasileiro que está aí, paga seus impostos corretamente, as empresas que estão aqui profissionalmente no Brasil, que geram empregos, geram aí valor para todos. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje fala da morte simultânea de segurado e herdeira, que não afasta o direito dos filhos dela à divisão do seguro. Vamos observar que é um fato que acontece com muitas famílias, né? Morte simultânea de segurado e herdeira não afasta direito dos filhos dela à divisão do seguro, decide a 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento foi decidido que no contrato de seguro de vida, que não elenca os beneficiários da indenização, a presunção de morte simultânea do segurado e da pessoa que seria sua herdeira não afasta o direito de representação dos filhos dessa herdeira, de acordo com previsão do Código Civil. De acordo com o processo, o titular do seguro de vida, que não tinha cônjuge, pais ou filhos vivos, faleceu em um acidente de trânsito junto com a irmã. Como o contrato não indicava beneficiários, a seguradora pagou a indenização integralmente para a única irmã viva do segurado, que é a herdeira colateral dele. Mas a irmã que faleceu no acidente junto com o homem tinha 2 filhos, que ingressaram na justiça, alegando que a indenização do seguro deveria ser também repartida com eles. O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença de 1º grau que havia acolhido o pedido, por entender que não haveria transmissão de direitos entre parentes que morreram na mesma ocasião. Ao analisar o caso no STJ, a relatora, a ministra Nancy Andrighi, explicou que, apesar de o capital do seguro não ser considerado herança, a legislação brasileira estabelece uma ordem de vocação hereditária e que o direito de representação permite que os herdeiros de grau mais próximo, como filhos, concorram com parentes de grau mais distante, como os irmãos. A ministra, que teve o voto acompanhado pela 3ª turma, destacou a importância desse direito para proteger os interesses de crianças e adolescentes, conforme previsto na legislação
legislação e na Constituição Federal. O colegiado concluiu que, ao presumir a morte simultânea, não se deve interpretar as leis de forma a privar os filhos de parte na indenização e restabeleceu a sentença inicial que favorecia os menores. Vamos agora falar então do governo paulista, que reabriu 69 parques estaduais que ficaram fechados durante todo o mês para se prevenir o combate à questão de incêndios, como forma de prevenir e combater os focos de incêndio. O mês de setembro registrou recorde de queimadas aqui no estado. Vamos observar. A reabertura dos parques foi decidida baseada na previsão do tempo e no grau de risco de incêndios para os próximos dias. No mês de setembro, foram registrados quase 2.500 focos de incêndio no estado de São Paulo, o maior número para o mês desde 1998, quando o INPE começou as medições. Desde agosto, 33 pessoas foram presas no estado por suspeita de causarem incêndios na vegetação. Vamos falar agora de datas comemorativas. Dia 25 de setembro comemorou-se os 140 anos de Edgar Roquete Pinto, fundador da radiodifusão aqui no Brasil e também patrono da comunicação. Vamos conhecer a história. 140 anos no Rio de Janeiro. Ao longo de toda a sua vida, ele se dedicou ao projeto de usar a comunicação para difundir cultura e educar os brasileiros. E conseguiu. Ainda um jovem médico, fascinado pelas novas tecnologias de comunicação, ele trabalhou com o Marechal Cândido Rondon. Foi explorar com ele o oeste do Brasil, ainda pouco conhecido. Roquete Pinto viu Rondon espalhar linhas de telégrafos e pensou que o aparelho também poderia servir para educar à distância. Quando a radiotelegrafia chegou ao Brasil, na celebração do primeiro centenário da independência, surgiu a chance de testar a ideia. Roquete batalhou para manter aqui os equipamentos que os americanos trouxeram. Com eles, fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. A primeira emissora de rádio do país transmitia aulas, palestras e música de concerto. Roquete Pinto não aceitava publicidade comercial. Os anunciantes pressionavam por audiência elevada e isso exigia uma programação de entretenimento, que não era a finalidade do rádio educativo. Ora, eu vivia angustiado com essa história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema, desde que ouvira as transmissões do Corcovado alguns meses antes, conforme já narrei mais de uma vez. Quando Roquete não conseguiu mais manter a Rádio Sociedade com doações, ele não vendeu a emissora. Doou ao governo federal, com uma única exigência, que ela sempre fosse educativa. Hoje, ela é a Rádio MEC e faz parte da EBC. Depois do rádio, Roquete tentou implantar a televisão no Brasil, nos moldes educativos que sempre defendeu. Conseguiu a concessão de um canal no Rio, mas não teve recursos para colocá-lo no ar. Perdeu a corrida para Assis Chateaubriand, que inaugurou a TV Tupi e foi o pioneiro da televisão no Brasil. Edgar Roquete Pinto morreu aos 70 anos, um idealista que sempre lutou por mais educação e mais cultura para o seu país. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, o Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final. E como sempre, antes de encerrarmos, vamos falar aí dos mais de 10 milhões de pessoas que passaram por aeroportos brasileiros e tudo isso em agosto de 2024. Então receberam aí esses 10 milhões de pessoas neste mês de agosto. O melhor resultado para este mês. O crescimento em relação ao mesmo período do ano passado foi de 0,7%. Já a aviação internacional obteve uma alta de 14%, conquistando então o melhor resultado em 24 anos. Segundo também a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, durante o mês de agosto de 2024, os voos nacionais somaram 8 milhões de pessoas e os internacionais 2,1 bilhões.
A rota internacional com maior movimento é Santiago do Chile, até Guarulhos, em São Paulo. Vamos observar essas informações. As fotos são do álbum de viagem da Cândida, bancária aposentada. Em agosto, ela passou uma semana em Lima e Machu Picchu, no Peru. O deslocamento de Brasília até lá foi feito de avião e ela conta que a viagem foi programada com antecedência e para um período de baixa temporada. Atualmente, houve maior facilitação, né, em planos que a gente pode comprar parcelado, uma viagem como essa que eu fiz. Então, tem mais condições, a gente tem mais condições que, uma vez que eu sou assalariada, né, então tem mais condições de fazer viagens. Agosto de 2024 foi recorde na aviação civil brasileira. No total, mais de 10 milhões de pessoas passaram pelos aeroportos em todo o país, entre voos domésticos e para outros países. O crescimento em relação ao mesmo mês de 2023 foi de 0,7%. Já a aviação internacional teve o melhor resultado para o mês de agosto em 24 anos, com alta de 14%. Em voos nacionais, a movimentação de passageiros no mês de agosto somou 8 milhões de pessoas, enquanto os internacionais ultrapassaram a marca de 2 milhões. Entre as rotas internacionais com maior movimento de passageiros estão Santiago, no Chile, e Guarulhos, em São Paulo, seguida por Guarulhos, Buenos Aires, na Argentina, e Guarulhos, Madrid, na Espanha. Nos primeiros 8 meses deste ano, a aviação brasileira teve movimento de mais de 77 milhões de pessoas, alta de quase 4% no acumulado do ano. Entre 2022 e 2023, os dados mostram um crescimento de 15% no setor aéreo, que passou de 98 milhões de passageiros para 112 milhões. Pesquisa de preços e a compra da passagem de avião com antecedência fazem parte da estratégia da mineira Luísa para conseguir viajar. Em agosto, ela saiu de Belo Horizonte para visitar a família em Brasília. A diferença é quando a gente comprou passagem de ônibus, que a gente compraria passagem de ônibus para que compramos de avião, foi muito pouca. Daria em torno de R$120 mais ou menos de diferença. Então, você parcelando agora, parcela de 5 vezes até a época que você vai viajar, você já vai com a viagem paga e ainda faz uma grande economia. Se programando antes, fazendo a coisa certinho, pesquisando o preço, pesquisando as agências, né? Pesquisando o destino que você vai, dá para ser feito de uma forma mais tranquila para todo mundo. E esta foi a edição desta semana do Jornal Tele Brasil Notícias, que agradece a sua audiência aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Lembrando que você acompanha as nossas edições através do Facebook ou YouTube, Jornal Tele Brasil Notícias, ou mesmo para você que prefere outras informações, nós temos também o Facebook, A Hora da Notícia. Queremos agradecer todo o apoio técnico da nossa equipe de trabalho e estaremos de volta a semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.